Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos para a parte 2 do estudo de sinais senoidais, que é o primeiro conteúdo da disciplina Eletrônica Analógica 1, certo? Portanto, na aula de hoje, estabeleci os seguintes objetivos. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre frequência angular de um sinal senoidal. Nós vimos o que é frequência cíclica, né, na última aula, definição de período, dentre outros parâmetros. E hoje eu vou continuar aí falando um pouco mais sobre frequência. Na sequência eu vou falar do valor médio de uma senoide, porque senoide fica variando. Ora ela tem um valor máximo, conhecido como valor de pico, ora ela tem um valor mínimo, negativo, ora ela é zero, enfim, ela fica variando ao longo do tempo. Então nós iremos buscar aí uma média que represente um sinal senoidal, então um valor numérico da média de uma senoide. Depois eu vou falar um pouco sobre valores RMS, qual a definição, por que eles surgiram, né? Qual foi a necessidade da implementação desse conceito em senoides, e exemplos de cálculo, né? Basicamente eu vou continuar o exemplo que eu havia passado na última aula. Muito bem. Então, conceituação sobre frequência angular, nós temos bem definido já o conceito de frequência e de ciclos por segundo, né? Nós vimos na última aula. Basicamente, esse cálculo é 1 dividido por t, né? T é o período. Então, a frequência é dada em ciclos por segundo ou ainda hertz. Temos também a questão da frequência angular, que isso daqui é o ponto, primeiro tópico, né? Frequência angular, ela vai ser uma frequência em função de radianos, tá? Então, em vez de trabalhar ciclos por segundo, eu trabalho com ângulo em radiano, tá? Então, nós temos que um ciclo completo é 2π. 2π. Então, o que muda na frequência angular para a frequência normal é que nós pegamos ali a frequência de ciclos por segundo, já conhecida, né, da última aula, e multiplicamos por 2π para ter essa definição de radianos por segundo. Nós iremos ver mais adiante que a frequência angular ela influencia diretamente na análise de circuitos elétricos, tá? Análise de motores, acionamento de máquinas. Então, a frequência angular ela é muito importante por conta disso. Desculpe. E ela surgiu basicamente com a multiplicação aqui de 2π radianos pela frequência dada em Hz, não, os ciclos por segundo. Então, ela é uma derivação dessa primeira formulinha aqui. Aqui eu coloquei os parâmetros, né? O ômega, que é essa letrinha aqui, que lembra um W, né? É a frequência angular de um sinal senoidal, dadas em radianos por segundo. E o T maiúsculo é o período do sinal, que nós vimos na última aula, que é dado em segundos, certo? Então, definição de frequência angular é isso. Agora, nós partimos para o valor médio de uma senoide convencional, uma senoide aí simétrica, né? Muito bem. Então, esse daqui é o desenho de uma senoide, que já conhecemos bem da última aula, né? Que vimos. Só que essa senoide ela tem uma área positiva, que eu pintei de vermelho, e uma área negativa, que eu pintei de azul. Agora, qual o valor médio dessa senoide? A formulinha do valor médio é a área vermelha menos a área azul, né? A vermelha é positiva, a azul é negativa, né? É positiva vermelha em relação ao eixo, tá? Porque está para cima, e azul é negativa porque está para baixo do eixo. Esse eixo do tempo. Muito bem. Então, se o valor médio é esse daqui, e sabemos que a área vermelha é igual à área azul, então eu vou chamar tudo de área, né? Se as áreas são iguais, né? Aqui para o positivo,
tanto para o negativo quanto para o positivo, então eu vou chamar apenas de área. E se eu substituir nessa formulinha aqui em cima, vai ficar área menos área, dá zero, né? Se a área, por exemplo, fosse 10, 10 menos 10, né? Se fosse 20, 20 menos 20, sempre dá zero, tá? Zero dividido por qualquer que fosse o período seria zero. Então perceba, o valor médio de uma senoide simétrica é zero. Aí você fala, puxa professor, temos um problema. Se precisamos trabalhar com uma senoide simétrica, e para trabalharmos com ela precisamos de uma média, e essa média sempre dá zero, independente do valor de tensão que tenhamos, como que a gente faz? Daí surgiu essa dúvida, né? Puxa vida, como que eu vou tirar a média de uma senoide simétrica? Puxa, e agora, né? Daí surgiu o seguinte, tínhamos nossa senoide lá, né? Positivo vermelho e negativo azul, dá zero média, 0 volts. Mas e se nós fizéssemos a função senoidal ao quadrado e extraíssemos a raiz? Se a gente extraísse a raiz dessa função, nós teríamos o módulo da função. Módulo é quando se tem apenas valores positivos. Tudo que é negativo some, tá? Porém, se eu faço o número ao quadrado e tiro a raiz, nós temos o mesmo número. É o que a gente vai ver aqui com exemplos numéricos na sequência. Mas como gera um módulo, esse valor que era negativo, ele se torna positivo, tá? Então o primeiro era positivo, tudo bem, o primeiro ciclo era positivo, que é o vermelho, né? O vermelho aqui, ó, ele era positivo, continuou. Tá? Mas o azul, ele era negativo e virou positivo, ele foi espelhado por esse modelamento aqui matemático, tá? Então vai ficar assim agora, ó. Vermelho positivo porque já era mesmo, e o azul que era negativo lá para baixo, né? Agora ele vai virar positivo também. E nesse caso, nós temos uma média, que seria representado por essa linha preta. Tá? Então essa linha preta é a nossa média. E para entendermos, né, melhor essa questão matemática aqui, eu coloquei aqui dois exemplos, né, sendo o primeiro o seguinte: se eu quiser um módulo de 5, é a mesma coisa que eu executar esse tipo de função, né? A função ao quadrado, né? No nosso caso prático é senoidal, mas essa função é 5. Então se eu fizer 5 ao quadrado e extrair a raiz, vai ficar assim, ó. 5 com expoente 2, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Tabela do 5, né? 5 vezes 5 dá 25. Se eu extrair raiz de 25, eu tenho 5. Puxa, então é a mesma coisa que eu tinha lá no início, né? Só que o número 5, agora ele é módulo. Não tem como ele ser negativo. Porém, o número é o mesmo. É 5 aqui e era 5 aqui. Então, beleza. Assim como nós tínhamos a função senoidal aqui, e teremos ela também aqui no fim, né? Ela vai ser uma função positiva, né? O que era negativo vai ser positivo, o que muda é isso. E o segundo exemplo, mesma coisa, com o número 2 agora. Módulo de 2 é 2 ao quadrado, que dá 4. Se eu extrair a raiz, dá 2. Então, módulo de 2 é igual a 2. Tem como módulo de 2 ser menos 2? Não. É justamente por isso que nós executamos essa função, tá? Então, eu quero sumir com esse sinal de menos, para daí sim ter uma média. Beleza? Então, isso é o intuito da definição do valor RMS. O valor RMS, falando aí de forma mais teórica, é o seguinte: o valor RMS, que vem do inglês, root mean square, é o valor de corrente alternada, portanto,
de um sinal senoidal que apresenta um poder calorífico equivalente ao de uma corrente contínua. Seria, por exemplo, a tensão das pilhas lá de MCE ou da bateria de 12 volts de um carro. Isso daí é tensão de corrente contínua. Tá? Tudo que é alternado tem o modelo senoidal e é o que nós temos em casa, né? Quando a gente liga, por exemplo, algum motor na rede elétrica. Esse tipo de alimentação é alternada e senoidal. Muito bem. Só que pela definição lá do cálculo, o valor RMS é esse símbolo aqui, que significa integral, né? E ele representa média, tá? Então seria a média de 0 até um instante de tempo, né? Do valor da minha função ao quadrado dividido pelo período, e daí eu extraio a raiz. Por quê? Porque daí some aquele valor negativo que eu mostrei no slide anterior. Tá? Então daí nós temos no lugar de Vzinho de t, nós temos essa função, tá? Queremos estudar mais adiante, né, como interpretar isso aqui. Mas o que interessa para nós, ó, é que a gente já conhece frequência angular. Né? Então alguma coisa dessa função a gente já conhece. Ó. Frequência angular, que é 2πf. E resolvendo, né, substituindo este carinha no Vzinho de t, fazendo essa operação do cálculo, né, cálculo integral e diferencial, que denominamos, né, esse tipo de operação, chegamos no valor RMS, que é basicamente o valor máximo ou o valor de pico dividido por raiz de 2. Então essa formulinha é a formulinha que a gente vai utilizar sempre. Tá? Estou trabalhando com sinal senoidal, por consequência estarei trabalhando também com o valor RMS. Beleza? Então dando prosseguimento, agora eu coloco esse gráfico aqui, né, um gráfico senoidal, limpo, sem nenhum valor, nem nada. A única coisa que sabemos é que na vertical, nessa linha preta aqui, nós temos os volts, portanto a tensão, e nessa linha horizontal nós temos o tempo, portanto os segundos. Né? Agora o que acontece? Nós sabemos que um positivo como negativo leva um certo período para ocorrer, e que também um positivo com um negativo representa um ciclo. Tá? Um ciclo da rede elétrica, por exemplo. Legal. Mas e se eu pegar essa parte superior aqui, que a gente chama de valor de pico, com relação a essa parte inferior aqui, que é um pico negativo? Nós vamos ter o quê? Justamente o VPP, que é o valor da tensão pico a pico. Tá? Então, do pico negativo para o pico positivo, essa distância, portanto, nos gera o valor conhecido como valor pico a pico. Muito bem. Se eu pegar do zero até o valor máximo, já vimos na aula passada, é o valor de pico. Né? Perceba, o valor pico a pico, portanto, é o dobro do valor de pico, quando nós temos uma senoide simétrica, que é a grande maioria dos casos. Legal, mas e essa outra linha aqui, ó, o que ela representa para nós? Ela representa justamente o valor RMS, que é a média da senoide, levando em consideração a quantidade de energia efetiva que nós temos nessa onda, tá? Dentro de um período. Né? Como o período ele se repete, né? Aqui eu calculei para um período, depois ele se repete, mais uma segunda vez, terceira vez, quarta vez, e assim sucessivamente. Certo? Muito bem, só que esse valor RMS representa quanto do valor de pico? Representa em torno de 70,7% do valor de pico. Tá? Então, esse é o valor que, de fato, nós teremos aí
de energia sendo dissipada, por exemplo, em um resistor, em um chuveiro, né? 70, não sei se dá para ver aqui, aqui é um 7, tá? Então 70,7% do valor de pico. Então se em um sinal senoidal eu tenho esse valor de pico, se eu multiplicar aí por 70,7% dividido por 100, eu tenho já o valor ali da energia que eu iria medir, por exemplo, com um multímetro, né? Então se eu chegar na tomada de casa, puxa, tem um multímetro, né? Vocês vão aprender como manuseá-lo na disciplina de MCS. Se você medir a tomada, vocês estarão medindo essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha azul aqui, ó. Esta linha azul é o que o multímetro mede, tá? Ah, professor, então essa linha azul representa o 127 da senoide? Exatamente. Ah, mas se for bifásico, representa o 220? Exatamente, tá? Porque aqui não tem número. Aqui nós temos exatamente a representação da diferença do valor de pico para o valor RMS. O RMS é o que efetivamente vai exercer algum tipo de energia, que vai fazer parte de uma conversão eletromecânica de energia, por exemplo, né? Uma conversão térmica. Beleza? Então esse é o conceito do valor RMS de forma gráfica, né? Perante aí o valor de pico da senoide, que nós já tínhamos definido, inclusive, na última aula. Muito bem. Tendo isso em vista, eu deixei aqui o mesmo exemplo da aula passada, para calcularmos agora o valor pico a pico, a frequência angular e o valor RMS. O senoide da aula passada era essa daqui, né? Então a gente vai continuar analisando essa onda, porém coletando aí novos dados, né, em cima do conhecimento obtido na aula de hoje. Muito bem. Então a resolução, né, seria o seguinte: como eu quero o valor pico a pico, agora eu pego do pico positivo até o pico negativo, né? O pico positivo era quanto? Era 8. Né? Pegando de 8 até menos 8, eu tenho uma distância que equivale a 2 vezes 8, portanto, 16 volts. Ah, legal. O período a gente já conhecia, né? Que é um pulso positivo e um pulso negativo, que era 0,4 segundos. Então, se eu conheço o período do sinal, eu posso calcular a frequência angular substituindo na formulinha, né? Que eu passei no começo da aula. Que é 2 vezes π. O π é aproximadamente 3,14, tá? Dividido por esse período, que no gráfico a gente pode observar vale 0,4. Tá? Então 2 vezes 3,14 dividido por 0,4, chegamos em 15,7. Unidade de frequência angular é radianos por segundo. E para finalizar, o valor RMS, a gente vai utilizar aquela formulinha, né, pequena, tranquila, que é o valor de pico, alguns chamam de valor máximo, né? Pode ser encontrado dessa forma também. Valor de pico ou valor máximo dividido por raiz de 2. Qual o valor máximo? Esse pico aqui, né, que vale 8. O valor de pico vale 8. 8, raiz de 2, se vocês fizerem na calculadora aí, vai chegar em 1,41. 8 dividido por 1,41, 5,67 volts. Então, para esse sinal senoidal, nós teríamos 5,67 volts de tensão, que seria algo equivalente a 5,67 volts de corrente contínua. Né? Corrente contínua é como se a tensão fosse 5,67 volts, assim, ó, numa linha constante, tá? Mas como nós temos um sinal senoidal, qual o valor da média que representa isso? 5,67 volts. Então, esse é o valor aqui que nós temos disponível para essa tensão. Lembrando que esse daqui é o valor que a gente mediria com o multímetro, tá? Caso tivermos num gerador de sinais esse sinal sendo gerado. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso, espero que tenha ficado bem claro também os conceitos explanados hoje.
Na próxima aula, vou dar prosseguimento, né? Vai ter parte 3, sim, dessa aula de sinais senoidais. E sempre aquela história, né? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, entrem em contato pelo Microsoft Teams e façam as perguntas, né? Não deixe passar, porque cada semana que passa a gente vai colocando um conteúdo novo. Nossa, professor, mas está acumulando muito, né? Já estou com dúvida. Não fica com dúvida. Surgiu a dúvida, já pergunta. Nossa, mãe, estou com dificuldade de aglutinar, juntar todas essas dúvidas. Senta, assiste o vídeo 2, 3, 4 vezes e anota numa folha mesmo, né? Tranquilo. Daí chega no Teams e digita ou entra no chat de dúvidas e fala o que vocês acharem melhor aí. Certo? Obrigado aí mais uma vez pela atenção de todos, turma. Bons estudos e até a próxima.